gente vai para a escalação do Grêmio, do técnico Celso Rotti. O Grêmio que tem 31 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 12 derrotas na competição. O esquema é 4-5-1. O goleiro é Vitor, número 1. A defesa do Grêmio tem 13, Mário Fernandes. 26 para Simon. 4, Rafael Marques. 15 para Júlio César na lateral esquerda. O meio-campo tem o 17, Fernando. 3 hoje, capitão Gilberto Silva. Ainda no meio-campo do Grêmio, temos 10 para Marquinhos, ou melhor, 19 para Marquinhos. O Escudeiro joga com a 24 e o Douglas joga com a 10. Na frente, 99 para André Lima. Esse é o time do Grêmio, do técnico Celso Rotti. O Flamengo de Vanderlei Luxemburgo no esquema 4-4-2. Escalado com o goleiro Felipe, número 1. 2 para Léo Moura. 44, Alex Silva. 3, Wellington. E 6, Júnior César na lateral esquerda. Meio campo, 55, Ayrton. 11, Renato Abreu. 7, Thiago Neves. E 25, Tomás. Na frente, 9 para David. E 10 para o capitão Ronaldinho Gaúcho. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem 31 jogos, 13 vitórias, 13 empates e 5 derrotas na competição. Arbitragem da FIFA para esse jogo. Evandro Rogério Roman, do Paraná, será auxiliado por Guilherme Camilo e Bruno Bosquilha. Nesse jogo entre Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Muitas vaias no Estádio Olímpico, o tempo todo para Ronaldinho Gaúcho, retornando ao Olímpico 10 anos depois. É que ele estava com a flâmula do Grêmio, que recebeu ali na troca com o capitão Gilberto Silva. Marco, tá vindo o Ronaldinho aqui cumprimentar o Fernandão, segurança do Grêmio, com quem ele conviveu durante muito tempo. Agora, acompanhando aqui os funcionários do Grêmio e voltando então ao gramado. Estava toda uma expectativa se ele cumprimentaria o técnico Celso Rotti, né? Mas não, só cumprimentou os funcionários do clube que trabalham há anos aqui, que viram o Ronaldinho crescer aqui dentro. Na despedida aí do Grêmio, o Celso Rotti já não estava mais comandando o Ronaldinho Gaúcho, mas durante um bom tempo, no início da carreira do Ronaldinho, o Celso Rotti o preferiu aí, em detrimento a outros jogadores, em detrimento a ele, colocou outros jogadores no time. Isso gerou um desconforto também, né? Você está vendo aí o R10 cumprimentado pelos companheiros. Pelo jeito, o Ronaldo está sereno. Batista, nesse reencontro de Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, com a sua terra, o seu chão, jogando pela primeira vez por um clube no Estádio Olímpico desde que deixou o Grêmio há 10 anos. Tudo bem, Batista? Tudo bem, Marco. Boa tarde a todos. Tá tudo dentro do esperado, né? A vaia da torcida, o apupo, a insatisfação que o torcedor demonstra por Ronaldinho ter escolhido o Flamengo e não o Grêmio. E agora vamos ver a estrutura emocional do Ronaldinho. É um jogador experiente, claro, mas... ser humano tem que ver justamente como ele reage. A primeira jogada, a segunda, a terceira, dando certo, aí até inibe um pouco a torcida na fase, na parte do apupo e da vaia. Agora é muito importante as primeiras jogadas para ele encaixarem, porque senão aí o jogador perde um pouco também a confiança. Vamos já para o jogo. Antes do início da partida, a gente vai observar 1 minuto de silêncio em Porto Alegre, homenagem ao ex-conselheiro do Grêmio, Carlos Lúcio, e também ao comentarista Luiz Mendes, gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, falecido recentemente. Ele que comentou muitos jogos do Grêmio e também do Flamengo ao longo da sua carreira muito extensa, né? No rádio brasileiro. O árbitro é Evandro Rogério Roman, gaúcho, que atua pela Federação Paranaense. Tudo pronto em Porto Alegre, mexe na bola o Grêmio, começa a partida, começam as emoções de Grêmio e Flamengo, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reencontro de Ronaldinho com o Grêmio no Olímpico depois de 10 anos. Deu uma raspadinha ali o Douglas, respondeu o Alex Silva. Tem buscar jogo o Thiago Neves. Falta do Escudeiro, a primeira falta do jogo em Porto Alegre. Retornando aí o Thiago Neves, lá no fundo o Escudeiro, o jogo parou. Esse é o Wellington. Alex Silva. Tenta sair para o jogo o Ayrton. Novamente o Thiago Neves, Ayrton. Renato Abreu
fica com a bola, se chocou com o Ayrton, o Douglas. Ficou sentindo o jogador do Flamengo. Mas o jogo seguiu. São 49 confrontos pelo Campeonato Brasileiro entre esses dois times desde 71. Um total equilíbrio do Brasileirão. 16 vitórias do Grêmio, 16 do Flamengo e 17 empates. Já colocou a bola em jogo o goleiro Vitor. Já para você, os dois bancos de reservas do Grêmio e do Flamengo. Vai trabalhar pela primeira vez aí o Felipe. Grande público em Porto Alegre, 23 graus a temperatura e o sol aparecendo na capital gaúcha. David. Renato. Léo Moura. David, o Ronaldinho ainda não tocou na bola. Foi bem ali o Júlio César. O Flamengo retoma e tenta sair para o ataque. Júnior César. Tem o Tomás pertinho. Aí o Ronaldinho tocando na bola pela primeira vez. Um bom toque de letra ali buscando a participação do Júlio César. Cobertura do Fernando. Marquinhos no peito. Tomás retoma. Fica no chão o Tomás. Gilberto Silva em cima dele. E a falta marcada pelo árbitro Evandro Rogério Roman. Já são duas faltas cometidas pelo Grêmio no jogo. Olha o toque de letra do Ronaldinho, hein? Cheio de personalidade. Debaixo de vaia em Porto Alegre. Tomás já saiu ali da bola. Bateu um papo com o David. O Flamengo bem ofensivo no jogo de hoje. O Flamengo que busca aí ficar próximo dos líderes do Campeonato Brasileiro na disputa pelo título. Aí a imagem do Ronaldinho no canto direito do vídeo. Vitor armando a barreira do Grêmio. Uma chance para o Flamengo. 27 metros a distância da bola para o gol. Uma boa oportunidade para o Flamengo. Thiago Neves e Ronaldinho na bola. Olha o Ronaldinho concentrado. É para o pé direito. Ronaldinho na trave. E o Gilberto Silva tirou. Ronaldinho é trave em Porto Alegre. Perna direita, passou do André Lima. O Vitor deu um tapinha. E a bola explodiu no travessão. A primeira grande chance foi do Flamengo. Ronaldinho já bateu o escanteio. A bola passou por todo mundo. O Flamengo tem a reposição do outro lado. A bola passou pelo grandalhão Alex Silva, 1,92 m. Vamos aproveitar para ver aí o banco de reservas do Grêmio. Técnico Celso Roth deixou no banco aí, ó. Vou dar pela ordem numérica. O goleiro é Marcelo. Depois tem Gabriel, Ed Carlos, Adilson, Miralles, Leandro e Bruno Colasso. O banco de reservas do time do Grêmio, do técnico Celso Roth. Já para você o banco de reservas do Flamengo, do Vanderlei Luxemburgo. Alex Silva. Aí o Rafael Marques. Ele volta no Vitor. Flamengo partiu para cima no comecinho, Batista. E já teve uma grande oportunidade com o Ronaldinho Gaúcho. Pois é, aquilo que eu falava das jogadas darem certo para o Ronaldinho com essa pressão que a massa está fazendo, né, o Marco? A primeira jogada que ele fez, a primeira bola já tentou acertar uma de letra para marcar presença. E agora fez uma bela cobrança de falta que o Vitor também tocou, senão teria entrado. Temos outros jogos em andamento. Corinthians e Avaí, Vasco e São Paulo, Figueirense e Bahia. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saindo gols, a gente comunica, informa aí para você e dá também a classificação de momento. É a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Deu uma escorregada legal o Mário Fernandes, mas conseguiu a recuperação. Marcação de perto do Ronaldinho. Em buscar jogo Marquinhos. Ele saiu do Júnior César, mas não saiu do Tomás. Recupera a posse de bola o Flamengo. Aí o Tomás, carrinho do Simon com vontade, com força. Esse é o Douglas. Marcação de perto do Flamengo. Douglas abre para a subida do Júlio César. Ele encara o Léo Moura. Aí o passe do Marquinhos. Já chegou na área do Flamengo. Abertura com o Júlio de novo. Marquinhos não conseguiu dominar. Renato tirou dali. Thiago Neves. Léo Moura. Tem o Marquinhos em cima. O Léo consegue se virar bem. Mas deu um presente ali para o Grêmio. O Júlio César. Ayrton na marcação. Aí o Douglas. Douglas finaliza. Felipe! Marquinhos recupera, mas comete a falta. O Léo Moura ficou sentindo. O árbitro Evandro Rogério Roman deu falta do Marquinhos.
Uma bela finalização do Douglas nesse lance aí, ó. Pé esquerdo, bola com efeito, Felipe tirou. Chance do Grêmio em Porto Alegre. Foi bem, mandou muito bem o Felipe. Depois o Marquinhos cometeu a falta. Marcou. Pois não, Júlio. Sobre a bola na trave do Ronaldinho, logo depois da conclusão do lance, ele olhou para o banco de reservas e para o técnico Luxemburgo e abriu um sorriso. Ronaldinho, que na última participação pelo Grêmio aqui no Estádio Olímpico, marcou um gol de falta em 2001, 25 de janeiro, contra o Figueirense. Bem lembrado, Júlio. Um jogo pela Copa Sul Minas, quando o Grêmio venceu de virada por 2-1. Escudeiro. Léo Moura entendeu que não cometeu a falta, ficou desesperado com a marcação de Evandro Rogério Roman. Só que o árbitro marcou a falta. A gente está revendo o lance, ó, por outro ângulo. O Escudeiro saiu rolando ali, já levantou. E aí a câmera atrás do gol do Felipe. Outra bola parada para o Grêmio. Fernando bate um papo com o técnico Celso Rotti. Lá no fundo o torcedor espera a cobrança da falta. E a barreira do Flamengo é armada ali na meia-lua da área do Felipe. Vamos para 7 minutos em Porto Alegre. Um jogo quente na capital gaúcha. Marquinhos e Douglas. Quase 28 metros da bola para o gol. Aí o Douglas é no pé esquerdo. Felipe. Outra finalização do Douglas. Fraquinho para o Felipe. Vamos ver a saída do Léo Moura. O Flamengo vem de empate com o Santos por 1-1. Os dois times vêm de empates, né? Marquinhos na marcação ao Júnior César. Ele conseguiu sair do Mário Fernandes. Daí o cruzamento para a área do Grêmio. Respondeu de primeira o Rafael Marques. Bota a bola no chão o Escudeiro. André Lima. Júlio César. André pediu a devolução e recebeu. Aí o Escudeiro. Ele tenta virar o jogo para a subida do Marquinhos. O Marquinhos chegou na área do Flamengo. O Renato Abreu deixou o corpo e o Marquinhos ficou no chão. Vamos aproveitar para ver aí o banco de reservas do Flamengo. Técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou para o banco o goleiro Paulo Vitor, o Davi Braz, Diego Maurício, Fierro, Rodrigo Alvim, Jael e Luiz Felipe Muralha. Coloquei na ordem numérica para você o banco de reservas do Flamengo. 0-0 é o placar do jogo. O Grêmio não tem ninguém fora do jogo de hoje por suspensão, né? O Flamengo tem a ausência do Negueba e a do Maldonado. Ambos suspensos. Simon tirou dali. Também fora o Williams. Quase 9 minutos. Vem pro jogo aí o Ronaldinho. Toque bonito para o Júnior César, que levou para o fundo. Daí o cruzamento, Simon mete para escanteio. É o segundo escanteio do jogo, segundo do Flamengo. Concentrado ali o Simon. O Ronaldinho no canto esquerdo do vídeo vem bater o escanteio. 0-0 em Porto Alegre. A bola vem por cima, no peito para escanteio de novo. Ali o André Lima, hein? Fechando a primeira trave. Outra bola parada para o Flamengo. Novamente o Ronaldinho, outra vez fechado. Agora foi o Simon quem tirou. Tomás apanha a sobra. Ele consegue sair do Fernando. Aí o Tomás foi bloqueado pelo Simon. Recupera Escudeiro. O Grêmio tenta sair, responder no contra-ataque. Júlio César. Bola para o Marquinhos, ele conseguiu o passe para o Escudeiro, o carrinho do Léo Moura, a participação do Felipe. O torcedor aplaude a ação ofensiva do Grêmio. Aí o gaúcho na mureta, né? Daqui a pouco ele vai cair dali, hein? Júlio César. Cruzamento fechado, saída do Felipe. Brasileirão 2011, torça aqui. O jogo é corrido em Porto Alegre. Aí o Léo Moura. David. Novamente o Léo Moura. Thiago Neves. Passa por baixo do Ronaldinho, de primeira no Léo Moura. Ação ofensiva do Flamengo. Thiago Neves outra vez. Aí o passo por baixo era pro David. Um pouquinho forte demais. Saída do Vitor. Jogo quente, Batista. Bem quente, hein? Quente, movimentado. O Flamengo tenta de todas as formas quebrar essa
marcação que tenta fazer o Grêmio pressão, né? Tocando a bola de um lado para o outro. O Ronaldinho aparece, está dando toque de primeira também para não se expor muito durante a posse de bola com a vaia da torcida, né? Está sendo inteligente, não puxa para si a vaia, e com isso, com esses toques rápidos, ele já acertou 3 boas jogadas, uma inclusive que o Vitor tirou e botou no travessão, e mais 2 jogadas de efeito que deram certo. O jogo é bom. Aí o Ayrton, bom passe pro David, Ronaldinho espera, devolução precisa pro David, cara a cara com o Vitor, ele finaliza para fora. Já havia subido a bandeira do assistente número 2, o Bruno Bosquilha, marcando impedimento nesse ataque do Flamengo. Bem, o David não estava, né? Só que a bola foi na direção também do Thiago Neves. O que você achou aí, Batista? Eu achei que não tinha impedimento, porque o jogador que participou, inclusive, saiu do tiro de meta lá, Marco. O Bandeira não levantou a bandeira pelo impedimento. Bola fora. Então a jogada estava valendo. E o David perdeu a oportunidade. E mais um bom toque do Ronaldinho. O Ronaldinho teve 4 participações até agora. As 4, a bola chegou no endereço. Júnior César tirou mais uma. Douglas bota no chão. Escudeiro. Aí o capitão hoje do Grêmio, na ausência de Rockenbach lesionado, Gilberto Silva. Escudeiro, Júlio César, a subida do Grêmio, o apoio do Júlio César. Novamente o Escudeiro. Tem o Douglas pelo meio, se movimenta também o Marquinhos. Escudeiro aposta a corrida ali com o Ayrton. Marquinhos, cabe até o chute. Ele abriu ali pro Douglas, devolução pro Marquinhos. Alex Silva foi um pouquinho atrapalhado ali pelo Renato, mas conseguiu tirar. 0-0 em Porto Alegre. Dos 49 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, 21 aconteceram no Olímpico. E o Grêmio tem uma superioridade imensa jogando em Porto Alegre no seu estádio. 11 vitórias contra 2 do Flamengo, a última em 94 por 1-0, e 8 empates. Faz tempo que o Flamengo não vence jogando em Porto Alegre. Pois não, Débora? Não tinha dito na abertura que o Grêmio não vencia aqui há quase um mês, que a última vitória tinha sido sobre o Cruzeiro no dia 2 de outubro, mas dia 5 de outubro o Grêmio venceu o Santos num jogo atrasado ainda do primeiro turno. Igualmente, faz quase um mês que não ganha em casa, né, Marco? Faz um tempinho já. Aí o Marquinhos. É pro Júlio César. Passamos de 13 minutos. São as emoções da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marquinhos. Foi bem ali o Ayrton. Gilberto Silva. Olha a bolinha aparecendo na tela. Pintou gol na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júlio César. Escudeiro, é gol do Avaí no Pacaembu. Robinho, o Robson. Corinthians 0, Avaí 1. Olha o Corinthians se complicando e o Avaí se recuperando na parte de baixo da tabela. Vamos ver esse apoio do Mário Fernandes. Dominou bonito no peito. O ataque é do Grêmio. Aí errou o passe o Mário. Recuperação do Renato. A bola passou do Ayrton. Fernando. Bota a bola no chão o Grêmio, o Escudeiro. Ele tentou o André Lima, muito bem marcado ali pelo Ayrton. Ainda o André Lima. Júlio César travou o André Lima na entrada da área do Flamengo. O árbitro marcou falta e apresentou cartão para o lateral do Flamengo. Foi apenas a 2ª falta cometida pelo Flamengo no jogo. A gente vai rever o lance por outro ângulo, ó, por essa câmera de trás. Isso aí é MMA, hein, ô Batista? Ele recebeu, não acertou o André Lima, mas recebeu o cartão justamente pela força excessiva que colocou. Não precisava entrar daquela maneira, né? E aí, como o André Lima chegou primeiro na bola, ficou uma coisa muito feia a entrada e a errada em bola que ele deu. E poderia ter acertado o André Lima. Por isso, pela entrada forte, recebeu o cartão amarelo. A gente pôde rever o lance aí em cima do André Lima. Daqui a pouco a gente mostra para você a classificação de momento do Campeonato Brasileiro, porque essa vitória parcial aí do Avaí vai mexendo na parte de cima da tabela também, complicando a vida do Corinthians, que busca o título do Campeonato Brasileiro. Aí a câmera passeando atrás do gol do Felipe, o goleiro do Flamengo está preocupado, o Grêmio tem bons batedores. Até aqui na competição o Grêmio tirou proveito das cobranças de faltas. 8 gols dos 36 que o Grêmio marcou saíram em cobranças de faltas. Agora foi também uma falta, um perigo de gol desnecessário, né? Se ele entra normalmente e não acerta a bola, a jogada prosseguiria, mas a maneira como entrou.
Douglas posicionado, Marquinhos também. Preocupação dos torcedores que estão na expectativa. Chance para o Grêmio. Marquinhos, ele bate. A bola explodiu na barreira. Não chegou a explodir, hein? Não, pegou Passou em alguém. direto. Pareceu que pegou em alguém. Talvez tenha sido o Grêmio. Exatamente, ó. Um que estava na barreira. Escudeiro. A expectativa do Marquinhos. E o lance foi errado, né? Vamos aproveitar para ver a classificação neste momento. Os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco lidera a competição. 5 primeiros para você. O Vasco lidera, vai a 58 com empate parcial. O Botafogo tem 55. O Corinthians é o terceiro com 55 também. O Fluminense tem 53. E o Flamengo é o quinto, 53. É a classificação de momento para você. Zero a 0 em Porto Alegre. Conseguiu tirar dali o Wellington. Ronaldinho, ele toca na bola e o estádio cai em cima do Ronaldinho. O Simon foi forte, foi duro. Ele cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo. Um lance também desproporcional. Olha o Luxemburgo aí, ó. Precisava fazer isso aí, Batista? Não precisava. O outro que recebeu fez uma falta de graça. Recebeu um cartão amarelo de graça também, porque era no meio campo. E foi uma falta, um chute desnecessário. A bola não estava mais com o Ronaldinho, né? Por essa situação, amarelo. Marco. Pois não, Débora. Simon, que chegou a dar entrevista ontem dizendo que tinha um respeito muito grande por todos os jogadores do Flamengo, inclusive pelo Ronaldinho, mas aqui quem mandaria era o Grêmio. E é um jogador que, mesmo voltando de lesão, no Grenal do primeiro turno se destacou por conseguir parar o Leandro Damião, né? Hoje a tarefa dele é parar o Ronaldinho. Outro páreo duro para o Simon. Naquele Grenal, o Grêmio venceu por 2 a 1. Gilberto Silva, Fernando, Rafael Marques. Troca passes no seu campo, o time do Grêmio. O jogo é bom em Porto Alegre, é movimentado. Aí o Gilberto Silva. Douglas. Marquinhos. Escudeiro tentou um toque de letra ali para o Douglas. O Flamengo recupera. Thiago Neves. Ô Marco, tá difícil pro Grêmio porque até agora os laterais do Grêmio não apoiaram. Nenhum, nem o outro. E isso aí fica difícil de sair pro jogo, já que o Flamengo marca muito aquele setor do miolo de meio campo. E as jogadas estão sendo muito insistentemente forçadas com o Douglas e com o Marquinho pelo meio. O Escudeiro também. Precisa abrir o jogo. Olha lá. É sempre pelo meio. E ali está a maior parte dos jogadores. Fernando pro André Lima, desarmado pelo Thiago Neves na bola. Júnior César. Ronaldinho. Bola escapuliu do domínio. Simon. Fernando. Ele chamou o apoio do Mário Fernandes. Esse é Marquinhos. Passe bonito para o Escudeiro. Ele chamou para o pé esquerdo. Cabe o chute de fora. Respondeu Wellington. A sobra do Marquinhos. Passou da bola ali o André Lima. Escudeiro. A chance do Douglas. Limpou para o pé direito. Felipe! Defesaça do Felipe em Porto Alegre. Olha o Escudeiro pro Douglas. Chamou pro pé direito, cortando o Léo Moura. Que defesa do Felipe, hein? Salvando o Flamengo em Porto Alegre. Para você curtir por outro ângulo, vale a pena. Muralha o Felipe nesse lance, hein? É o primeiro escanteio do Grêmio no jogo. Douglas. Muito forte, a bola passa e chega até o Escudeiro. Brigou pela bola o Júlio César. O Tomás não desiste. Gilberto Silva mal no recuo ali para o Fernando, hein? Olha o Ronaldinho. Chegou cara a cara com o Fernando. Limpou bonito o pé esquerdo. Ele foi bloqueado na hora certa pelo Gilberto Silva, que salvou. Uma grande oportunidade do Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho. Vacilou o Gilberto Silva. Tomás conseguiu fazer o passe no David para o Ronaldinho, que limpou o Fernando, e o próprio Gilberto Silva, que errou na origem, conseguiu a recuperação. Ronaldinho já bateu o escanteio. Outra vez com o peito, o André Lima meteu para fora. Olha o torcedor aí com a peruca e um óculos bem característico, hein? Torcedor do Flamengo, na capital gaúcha. É o quarto escanteio do Flamengo com o Ronaldinho. Lá em cima, do outro lado, o Wellington tentou, mas errou o alvo. Brasileirão 2011, torça aqui. Grêmio 0, Flamengo também 0. Gilberto Silva.
Este é Fernando. Mário Fernandes no apoio. O passe era para o André Lima. Foi bem o Alex Silva. Gilberto Silva vacilou de novo. Ronaldinho chegou por ali, mas a sobra é do Simon. Rafael Marques no lançamento. Júnior César responde. Apanha o rebote ali o Fernando. Douglas. Ele saiu do Léo Moura. Lá em cima tem o Júlio César. Bola para ele. Já entrando na área do Flamengo. Chute cruzado. Encarou o Léo Moura e ganhou escanteio ali o Júlio César. No detalhe para você, o Léo Moura e o torcedor do Flamengo roendo as unhas na capital gaúcha. Agora é o Marquinhos quem bate o escanteio. Segue 0-0 em Porto Alegre. Aí o Marquinhos bem forte por cima, o Felipe foi bem. A sobra é do Marquinhos. Outro cruzamento. Respondeu Ayrton. Apanha o rebote ali o Escudeiro. O Grêmio segue no ataque. Escudeiro tentou o Marquinhos já na área do Flamengo. Toque por cima, o toque errado. Outra saída do Felipe. O último confronto entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro foi no Rio de Janeiro. No Engenhão, o Flamengo fez 2-0 para cima do Grêmio. Em Porto Alegre, no ano passado, o confronto foi pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E houve empate por 2-2 no dia 22 de setembro. Olha o Alex aí orientando os seus companheiros de meio campo. Já botou a bola em jogo o Felipe. Fernando. Disputa ali do Ronaldinho com o próprio Fernando e o Mário Fernandes, que leva melhor. Gilberto Silva. Bola passou do Júnior César. Marquinhos. Ali embaixo tem o Douglas. Marquinhos tenta virar o jogo e vira para o Júlio César. A bola passou do Thiago Neves. Escudeiro. Devolução para o Júlio César do fundo com o Thiago Neves em cima dele. Daí o cruzamento. A bola passou ali para o André Lima. Tenta ganhar a jogada por baixo e perde o atacante do Grêmio. Tirou mais uma, o Wellington. Renato. Ronaldinho ganha no corpo. Bom lance para o Tomás. Deu ataque para o Flamengo. Lá do outro lado o Thiago Neves está pedindo a inversão de jogo. Só que o Tomás encarou o Simon. Renato Abreu. Vai para o Léo Moura. Vamos ver essa transição ofensiva do Flamengo. Ayrton. Novamente Léo Moura. Ali pelo meio tem o Renato, aqui embaixo tem o Júnior César. Esse é o Júnior. Tomás. É apenas o 4º jogo do Tomás pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Thiago Neves, David, chegou cara a cara com o Vitor, a chance do Flamengo, é rede! Gol! Do Flamengo, 23 minutos de jogo no primeiro tempo. Errou a defesa do Grêmio. David ficou cara a cara com o Vitor na marca do pênalti e colocou na rede. O lance começou no Ayrton, Thiago Neves. David deu uma escorregada ali, o Rafael Marques. E o David teve sangue frio, cara a cara com o Vitor, para vencer o goleiro do Grêmio e marcar o 13º gol dele no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na frente. David. Grêmio 0, Flamengo 1. É a segunda vez que o David ficou sozinho com o Vitor. Na primeira ele colocou para fora. Nessa segunda agora ele acertou e o Flamengo há tempos, desde o início, estava tentando essa jogada, Marco. Toque rápido, um toque na bola só, estava dando certo, como agora deu também. David ficou sozinho, 1-0. Torcedor do Flamengo faz a festa porque o Flamengo vai pro 4º lugar no momento com 55 pontos. A 3 pontos do Vasco, que é o líder. Daqui a pouco para você a classificação dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Douglas. Passamos de 25 minutos. E esse toque de primeira, Marco, quando bem executado, dificulta muito para a defesa. Foi justamente por isso que o Rafael Marques escorregou naquela bola. Ele ia para dar o bote, pensando que o Thiago Neves ia segurar essa bola. Não, ele deu o toque de primeira e enganou. Júlio César fez o cruzamento, André Lima pro Douglas, aí o Marquinhos vem de trás. Ele vira o jogo pro Escudeiro, de primeira pro André Lima, que escorregou o Douglas. Ele finaliza em cima do Júnior César. O Grêmio insiste com o Júlio César. Escudeiro. Ele encara a marcação do Léo Moura, apareceu também o Ayrton para auxiliar o Léo. Insiste o Grêmio.
Gilberto Silva. Renato abriu na marcação, vem de trás ali o Júlio César, Escudeiro se apresenta. O Flamengo saiu na frente com o David. Marquinhos. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Douglas, boa abertura para o Mário Fernandes. Júlio César está lá do outro lado, a bola chegou ali para o Marquinhos. O Marquinhos se atrapalhou, né? E por isso o Ayrton cortou. Respondeu ali o Rafael Marques. Alex Silva no corte. Com o peito, Mário Fernandes, o Marquinhos. O Mário já entrou na área do Flamengo e ficou no chão. Evandro Rogério Roman acompanhou e mandou o lance seguir. Ronaldinho responde para o Flamengo. Ele vira o jogo. A tentativa era com o Thiago Neves. Foi bem agora o Rafael Marques. O jogo é corrido em Porto Alegre. O jogo não para. Ayrton. É a 32ª rodada que tem o Corinthians perdendo para o Avaí por 1-0. Gol de Robinho. Figueirense e Bahia empatam por 0-0. Vasco e São Paulo também empatam por 0-0. Júnior César. Renato Abreu. Thiago Neves. Tem o Ayrton ali pelo meio. Tomás se apresenta. A marcação do Fernando e do Gilberto Silva. O Tomás é mineiro. Tem 18 anos apenas. É de Juiz de Fora. Alex Silva. É para o Tomás. Tentou um braço ali do Escudeiro, mas foi involuntário, segundo o árbitro. Douglas. Júnior César ganha o lance. Foi firme para a jogada o Rafael Marques. O Wellington responde. Fernando bota a bola no chão. Aí o Júlio César no apoio. Quase 28. Primeiro tempo passando rápido em Porto Alegre. Gilberto Silva. Aqui embaixo o Marquinhos. O Mário Fernandes já subiu. Ronaldinho auxilia a marcação. Outro passe errado no Grêmio. O Flamengo fecha os espaços e o Grêmio erra os passes. Brasileirão 2011, torça aqui. Veio na reposição ali o Júlio César. Thiago Neves volta para buscar jogo e a falta do Gilberto Silva sobre ele. Mais uma falta do Gilberto Silva, a segunda do Gilberto no jogo. Está caído aí o Thiago Neves. Vamos aproveitar para ver a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai liderando com 58 pontos. O Botafogo tem 55. Mesma pontuação do Corinthians e do Flamengo, que é o quarto dos critérios. O Fluminense é o quinto com 53. Nesse momento o Grêmio é o 10º colocado com 43 pontos. É a classificação de momento, a briga pelo título brasileiro. Vamos ver essa subida aí do Douglas. Escudeiro. Marquinhos. Douglas. Marcação de perto ali sobre ele. O David voltou para ajudar na marcação. O autor do gol do jogo. Ronaldinho e David são os artilheiros do Flamengo na competição. Vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro com 13 gols cada um. Aí o Ronaldinho. O Flamengo recuperou mais uma bola. David. Ronaldinho sempre de primeira. Agora ele prendeu um pouquinho. E ganhou do Simon. Simon reclamou algum toque no rosto ali. Léo Moura. Aí o Léo jogou a bola para fora porque você está vendo que o André Lima está caído. Nesse lance aí ele sentiu a chegada do Wellington, desabou e não levantou mais. E o jogo parou em Porto Alegre. Aliás, parou só por conta dessa lesão aí momentânea do André Lima, não é, Batista? Porque o jogo é corrida, é movimentado, é bom jogo na capital gaúcha. É bom, é um jogo limpo. Uma ou duas entradas, uma força excessiva, mas nada de também que possa dizer que o jogo está sendo muito forte ou sendo desleal. Não, os jogadores estão correndo, estão procurando as melhores jogadas. O Flamengo no toque de bola tenta desmanchar a marcação que o Grêmio exerce normalmente dentro do Olímpico. E o Grêmio tem um sério problema, ele não identificou ainda essa sua dificuldade de atacar pelo meio, quando ele tem uma jogada muito forte, quando bem executada, dá muito certo, que é com Júlio César pela esquerda. Júlio César está muito na marcação. Preciso deixar o Fernando, que é um volante, fazer de repente essa sua cobertura e ir sem medo. O Grêmio está travado justamente porque os dois laterais não saem, são mais marcadores do que apoiadores. Nenhum deles sai para o apoio. E aí o jogo fica concentrado no meio. E no meio o Flamengo está conseguindo sucesso com a marcação forte ali, aglomera jogadores e com isso o Grêmio não evolui. A gente pôde rever a comemoração do David com o Ronaldinho, com o Thiago Neves, o torcedor do Flamengo, na hora do gol, né? No momento em que o David abriu o placar na capital gaúcha. Aí o Léo Moura
Flamengo se iguala ao Internacional como o melhor ataque da competição com 51 gols marcados. Douglas foi para cima do Renato Abreu. Aqui em cima tem o Júnior César subindo. Ronaldinho, a bola passa por ele primeiro. Ronaldinho Gaúcho. Thiago Neves, consciente, o Flamengo troca passes no campo do Grêmio. Novamente o Ronaldinho Gaúcho. E novamente o torcedor gremista vaia o R10 em Porto Alegre. Renato Abreu. Ayrton. David. Para o Thiago Neves, para o David. Ele levou para o fundo, saída do Vitor. David ficou com a bola. Aí o cruzamento. E o Vitor se recupera. O David tentou o baixinho Júnior César, que estava do outro lado. Com a saída do Vitor, o Vitor cresceu para cima dele. Olha o torcedor do Flamengo atrás do gol do goleiro do Grêmio. O Flamengo tem o 5º escanteio no jogo. Quase 32. Thiago Neves bate o escanteio, a bola vem por cima, André Lima consegue tirar dali, Tomás apanha a sobra, insiste o Flamengo, olha o Tomás ganhando do Marquinhos, levou para o fundo o Tomás, daí o cruzamento e o Wellington isolou. Brasileirão 2011, torça aqui. A gente pôde rever a oportunidade que teve o zagueiro Wellington, nem ele acreditou, né? A bola sobrou no pé dele, o Wellington bateu firme, mas bateu muito embaixo da bola. Segue no Pacaembu, Corinthians 0, Avaí 1, gol de Robinho. Vasco e São Paulo 0-0, Figueirense e Bahia também 0-0. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento o Flamengo está a 3 pontos do líder Vasco, que vai empatando na rodada. Aí a subida do Júlio César. O ataque é do Grêmio. Léo Moura pela frente, Júlio levou para o fundo e bateu cruzado. Felipe, no susto, o Felipe tirou. E depois levou sorte ali o Alex Silva, hein? Bateu contra o Júlio César e você está vendo o Celso Rotti. Júlio César do pé esquerdo, chutou firme, ele bateu no gol, né? O Felipe estava caindo para o meio e deu uma manchete para tirar. Aí o Escudeiro, que marcou 4 gols na competição. Vanderlei Luxemburgo aí orientando o time do Flamengo. Ainda hoje tem mais Campeonato Brasileiro para você. Exclusivo no Premier tem Atlético Goianense, Inter e Curitiba e América Mineira a partir das 6 da tarde, horário de Brasília. Gilberto Silva se atrapalhou um pouquinho, Thiago Neves para cima dele, foi bem ali o pentacampeão com o Ronaldinho em 2002, né? Depois ele acabou perdendo para o Thiago Neves, que por sua vez perdeu para o Júlio César. O Grêmio tenta sair do seu campo. Ficou na falta ali o André Lima, Fernando para cima do juiz, o árbitro Evandro Rogério Roman parou o jogo. Passamos de 34 minutos em Porto Alegre. Vai dando o Flamengo 1-0, gol de David. Júlio César. Fernando. Douglas. Ele erra o passe. Recupera o Flamengo, David, Ronaldinho, ele olhou para o lado para ver o Tomás demorou para passar, agora sim bola para o Tomás. Mário Fernandes para cima do Tomás consegue dominar. Renato Abreu. Ronaldinho Gaúcho. Tem o David passando, Ronaldinho prende, aí o Ronaldinho driblou bonito, Mário Fernandes pela frente, Júnior César, o cruzamento do outro lado, vai aparecer o Léo Moura sem marcação, aí o Léo. Thiago Neves, ele bate de primeira, desvio, é rede! Gol! Thiago Neves, do Flamengo! 35 minutos de jogo, Léo Moura levou no peito, limpou a marcação do Júlio César, o passe de primeira, o chute do Thiago Neves também de primeira, desviou do Fernando e traiu o Vitor. A bola morreu no outro canto e foi para a rede. Thiago Neves marca o 9º gol dele no Campeonato Brasileiro. Sai um abraço e aumenta a vantagem do Flamengo em Porto Alegre. Flamengo 2, Grêmio 0. Comemoração do Thiago Neves. E aí, Batista? É isso, Marco. Olha, com a chegada dos laterais, que são importantes, né? Os laterais são muito importantes no trabalho, no esquema de armação de jogo ofensivo. Léo Moura
lá pela direita, abriu a defesa do Grêmio, estava lá para fazer a jogada de ponta, ou pela ponta, cruzou, e aí contou também um pouco com a sorte o Thiago Neves, né? Porque a bola bateu no Fernando, ela ia por cima, mas bateu no Fernando e entrou. Mas esse toque de bola rápido do Flamengo está envolvendo ali a defesa do Grêmio. Vamos ver o Escudeiro, passou ali do André Lima. Recuperação na bola do Júnior César. R10 quase que ganhou do Simon, mas não levou sorte. Brasileirão 2011, torça aqui. O Flamengo passa a ser o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. 52 gols. Marco. Pois não, Débora? A torcida grita Miralles. Jogador que levou um puxão de orelhas, entre aspas, né, do técnico Celso Rotti, que queria um melhor rendimento dele nos treinamentos, chegou a ficar fora, inclusive, do banco de reservas em algumas partidas. Hoje está no banco, essa semana treinou, fez gol no treinamento, foi aplaudido pelo torcedor. Mas confuso ali na área do Flamengo, ficou no chão o Douglas, o jogo seguiu, agora sim o árbitro marcou falta do Fernando no Tomás, e o jogo parou. Pois não, Débora? E depois desse placar é um pedido da torcida que o treinador aposte no Miralles novamente. Jogo parado na capital gaúcha. Quase 38 minutos. O Miralles está no banco, mas me parece, Batista, que o problema do Grêmio é a transição do meio para frente, né? A bola não chega no ataque. Vamos ver o Thiago Neves primeiro. Ele vira o jogo para o David. Agora sim, levantou a bandeira do outro lado. O Bruno Bosquilha marcando impedimento no ataque do Flamengo. Esse é o assistente número 2. Pois é, Marco, no ataque até que ela chega, mas não com qualidade. Porque o Grêmio não se soltou. O Grêmio está muito preso à marcação. A defesa na defesa, os jogadores de meio campo atacam pelo meio e é onde é esperado pelo Flamengo. Porque como os laterais não se movem, eles não avançam, a defesa do Flamengo não precisa abrir. Os jogadores não precisam se abrir para marcar as laterais, as pontas. As jogadas são sempre concentradas pelo miolo. E aí é mais fácil a marcação. Vamos ver essa subida do Júlio César, o ataque do Grêmio, o Escudeiro. Marcação do Léo Moura, Escudeiro conseguiu dar a volta nele. Léo Moura esticou a perna. Tomás apanha a sobra, o rebote do Flamengo. Thiago Neves, é pro Tomás, contra o Gilberto Silva. O Gilberto chegou no corpo, o Tomás foi pro chão e o jogo segue. Fernando. Agora, Marco, quanto ao Miralles, é uma boa lembrança, viu? Porque, olha, não me lembro do Miralles ter feito um jogo no Olímpico que ele tivesse pelo menos meio tempo seguido. Eu pelo menos não estou lembrado. Meio tempo, 45 minutos, para mostrar aquilo que pode, né? Mais tempo, não adianta entrar faltando 15, 20 minutos, é muito pouco. Aquele lance anterior que a gente mostrou de novo do impedimento do David, ele fez sinal de positivo lá e aplaudiu a atitude do Bandeira. Não reclamou muito não. Vamos ver a subida do Marquinhos. Ficou no chão ali o jogador do Grêmio e insiste o Escudeiro, ele limpa todo mundo. O Felipe esperou a proteção do Júnior César e saiu do gol. O André Lima estava reclamando ali com o árbitro Evandro Rogério Roman, mas o jogo seguiu. Simon estica a perna e tira a bola da direção do David. O próprio David vai para cima dele. É um jogo movimentado em Porto Alegre. São muitos detalhes, muitos lances a todo momento. O Flamengo vence o Grêmio por 2-0. Gols de David e Thiago Neves. Douglas. Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A 3 pontos do líder Vasco. O Flamengo é quarto colocado com 55 pontos. Aí o apoio do Fernando. Esticou a perna e ganhou o lance o Júnior César. Acionou o Ronaldinho. Aí o Ronaldinho Gaúcho ganhando do Simon. O ataque do Flamengo. Lá em cima tem o David, tem o Thiago Neves, tem o Júnior César embaixo. Bola para ele. Cruzamento do outro lado. Subida aí do Flamengo. Chute cruzado e o Vitor pegou. Bateu de primeira o Tomás. Júnior César do fundo. Inverteu o lance. Tomás chegou batendo e o Vitor meteu para escanteio. São 6 escanteios do Flamengo no jogo, neste primeiro tempo. E até agora eu estava olhando justamente o desempenho, cuidando bastante do desempenho do Ronaldinho, de acordo ou pela PUP, né, pela vaia do torcedor, o comportamento dele. Até agora o Ronaldinho não errou um passe. Todos chegaram no endereço certo. Thiago Neves já bateu. André Lima deu de zagueiro e tirou. A sobra do Flamengo. Júnior César. Léo Moura para o Renato Abreu. É para o Ronaldinho Gaúcho. O ataque do Flamengo. Ronaldinho Gaúcho encara a marcação do Gilberto Silva. Companheiros no Penta brasileiro em 2002, na seleção brasileira.
O Wellington volta o jogo no Renato Abreu. Marcação do Fernando. Recupera a posse de bola o Grêmio. Douglas. Ele inverte o jogo para o Marquinhos. Passamos de 41 minutos. Aí o Júlio César. Léo Moura pela frente. O Júlio espera. O Flamengo vai fechando os espaços na entrada da área. Fernando. Até aí o Grêmio tem um certo espaço. Depois o Flamengo toma conta do campo. Mário Fernandes ali embaixo. O técnico Celso Rotti gesticulando. Gilberto Silva. Fernando. Marcado pelo Tomás. Aí o Marquinhos. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Lima. Ele vira. É rede! Gol! André Lima! Do Grêmio! 42 minutos de partida no primeiro tempo. Lançamento do Marquinhos. Mário Fernandes para o André Lima. Pé direito. Giro. Bola na rede do Felipe. Na primeira finalização do André Lima no jogo. Ele aparece para marcar o 8º gol do Campeonato Brasileiro. E colocar fogo no jogo em Porto Alegre. O Grêmio desconta no primeiro tempo. André Lima. Pé direito. Chute cruzado. Venceu o Felipe e saiu para o abraço o André Lima. 8 gols no Campeonato Brasileiro. Grêmio 1, Flamengo 2. Enquanto isso, o Flamengo já responde de cara ali com o Léo Moura, que se atrapalhou. E aí, Batista, 3 gols no primeiro tempo. É a contribuição do centroavante, né? Não apareceu durante o jogo inteiro, não estava jogando bem, a bola também não estava chegando redondo. Agora, deu uma bela virada em cima do zagueiro e o Wellington fez uma coisa que zagueiro não pode fazer. Virar as costas para a bola. Ele entrou de costas na bola, errou o bote e o André Lima faz o 1 gol, esse primeiro gol do Grêmio, que fazendo nesse primeiro tempo, Marco, é muito bom para o Grêmio, porque virar 2-0 seria problemático. Aí o André Lima. 8 gols no Brasileiro, mas ele está sentindo alguma coisa, hein? Deu uma esticadinha na perna direita. O Marquinhos tem a chance de bater essa falta cometida pelo Alex Silva. É de bem longe, de muito longe. A câmera atrás do gol do Felipe dá a dimensão exata para você da distância da bola para o gol. Olha o Marquinhos mostrando o posicionamento, onde ele pretende bater a falta. É jogada ensaiada, ele bate por cima, saída do Felipe para fechar. Contra o Simon. O Flamengo tenta responder. Opa! Cartão amarelo ali para o Douglas. Ele cometeu a falta e recebeu o cartão. E o Flamengo vem rapidinho com o Léo Moura. Thiago Neves. Aqui embaixo tem o Júnior César. A bola passa primeiro pelo Ronaldinho Gaúcho. Agora sim o Júnior César contra o Mário Fernandes. É Flamengo no ataque. Outra vez Ronaldinho Gaúcho, o capitão do Flamengo. Daí para o Tomás, já na área do Grêmio. Fernando toma a frente e o Simon sai com a bola. Aí o Marquinhos. Vamos ver essa transição aí do Grêmio, né? Da defesa para o ataque. Funcionou. Marquinhos abriu bem para o Júlio César. O Flamengo vai fechando os espaços com o Léo Moura. O Ayrton também. Aí o Marquinhos que chama para o pé direito. Muito bloqueado. Muita gente de vermelho, branco e preto pela frente. Ronaldinho Gaúcho contra o Douglas. Teremos mais 1 minuto nesse primeiro tempo. Ronaldinho comemorou demais os 2 gols do Flamengo no jogo, né? O primeiro foi do David e o segundo foi do Thiago Neves. O Grêmio descontou com o André Lima. Olha o Gilberto Silva para o André Lima. Ele vira para o Douglas, cabe até o chute. Douglas, pé esquerdo, Felipe! Gol bonito, Felipe! Quinta finalização do Douglas no jogo. Você está revendo o lance aí. Douglas, pé esquerdo, Léo Moura pela frente, o chute forte e o gol do Felipe metendo para escanteio. Por outro ângulo para você, o lindo gol do Felipe. Outra defesaça do Felipe em Porto Alegre. Marquinhos já bateu. Felipe, a bola ficou viva por ali. O árbitro marcou falta no goleiro. Falta do André Lima. Torcedor do Grêmio na expectativa. O garotinho também segurando a careca do papai ali. E o jogo parou em Porto Alegre. Ainda hoje tem mais Campeonato Brasileiro para você. Atlético Goianiense, Internacional e Coritiba e América, exclusivo do Premier a partir de 6 da tarde, horário de Brasília.
É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. O Flamengo saiu na frente com David e Thiago Neves. O Grêmio descontou com André Lima. E o árbitro Evandro Rogério Roman colocou um ponto final nesse primeiro tempo na capital gaúcha. Grêmio 1, André Lima. Flamengo 2, David e Thiago Neves. Fim de papo do primeiro tempo e os personagens da primeira etapa no gramado do Estádio Olímprico com os repórteres Débora de Oliveira e Júlio César Santos. André Lima não quer falar, saiu sem querer falar, Marco. Vamos ver aqui do Marquinhos. Esse primeiro tempo. A gente não pode errar. A importância desse gol, Marquinhos, e dessa reação no final do primeiro tempo para buscar o resultado. Importante, estamos vindo na partida. Vamos no segundo tempo agora buscar o empate e a virada. Júlio, bateu pouco. O Renato Abreu, esse primeiro tempo. Perfeito, tá bom? O time tá jogando bem, tá criando muitas chances de gol, né? O Grêmio tá apertando na marcação, mas a gente tá com qualidade, campo bom, a diferença é enorme, a gente consegue tocar a bola, chegamos muitas vezes ao gol. Fizemos 2, né? Sofremos um aí, mas acho que no primeiro tempo, taticamente, acho que a gente tá perfeito. Como é que vocês estão acompanhando dentro do campo essa vaia o tempo todo para tudo que é a jogada do Ronaldinho? Na verdade, essas vaias eu acho que é mais pelo fato do Grêmio queria ele aqui no Olímpico, né? Eu acho que é um jogador maduro, sabe o que faz, né? Tá chamando a torcida pro lado dele, tá chamando totalmente ao contrário. Então é manter essa regularidade, esse toque de bola. Ele tá muito bem no jogo, a gente tá dando um apoio também. Então manter isso aí para conseguir sair com resultado positivo. Esse é o meia Renato Abreu do time do Flamengo. O Ronaldinho vai sair agora. O último jogador titular do Flamengo a deixar o campo é justamente o Ronaldinho Gaúcho. Olha o Ronaldinho aí, batendo papo com os reservas do Flamengo. Sorrindo, abriu um sorriso. Vamos ver se o Ronaldo fala. Sorriso aberto do Ronaldinho a todos Gaúcho. que não vai falar. Ronaldo. Respondeu rapidamente que a reação da torcida é normal. A dificuldade para entrar de volta e para retornar ao vestiário. Muita gente. Obrigado, Júlio César Santos. Aí o torcedor do Grêmio vai dando Flamengo em Porto Alegre. Obrigado também a Débora de Oliveira. Personagens do primeiro tempo para você. O Flamengo vai vencendo o jogo por 2-1. A gente faz um rápido intervalo e volta em seguidinha. Vamos então para o reinício da partida. À direita do vídeo, o Grêmio sai com o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo vence o jogo por 2-1. Encosta no líder Vasco. Está a 3 pontos do Vasco. E segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogo quente em Porto Alegre. Aí o árbitro Evandro Rogério Roman. Mexe na bola o Flamengo. Recomeça o jogo na capital gaúcha. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio 1, gol de André Lima. Flamengo 2, gols de David e Thiago Neves. Aí o Alex Silva. Ele tira a marcação do André Lima. Passa por baixo buscando a participação do Ayrton. Léo Moura tentou correr, até correu, mas a bola não ficou sob domínio do jogador do Flamengo. Essa alteração no Grêmio, recuando ali o Gilberto Silva, o técnico Celso Roth Batista, retirando o Simon, que estava um pouquinho alterado, né? Cometendo várias faltas. No primeiro tempo recebeu o cartão amarelo por uma chegada forte também. Chegou forte, firme no Ronaldinho, mas várias vezes. E agora o Gilberto vai para a defesa e o Adilson entra como volante. Que às vezes a idade do jogador conta muito também no seu ímpeto de muitas vezes na jogada de qualquer maneira. E ele, como já tinha o cartão amarelo, eu acho que foi uma providência acertada do Celso, porque ele vai muitas vezes para pegar a bola, se não pegar a bola, pega o jogador. E já tem o cartão amarelo. Então, o Gilberto Silva já jogou, tem experiência daquela função ali, e é um jogador que pode dar conta do recado. Briga pela bola, Ronaldinho Gaúcho, a bola do Flamengo, o ataque do Flamengo. Olha o Ronaldinho, ele olhou para um lado e deu para o outro. Sua jogada característica, né? A tentativa era o David. Bloqueou tudo ali o Rafael Marques. Depois chegou o Gilberto Silva para tirar. Escudeiro. Marquinhos. André Lima. Tentou um toque de letra buscando o Douglas. Ele ficou na marcação do Wellington. Na sequência, foi firme para o lance o Ayrton e cometeu a falta. Sentindo aí o Adilson, que entrou agora no segundo tempo na vaga do Simon. Marquinhos. Mário Fernandes. Ele encara a marcação do Júnior César.
Esse é o Douglas. Pois não, Débora? Essa substituição do Simon, até em função desse vigor citado pelo Celso Roth, também mostra um pouquinho do guri que foi criado nas categorias de base do Grêmio, é também um torcedor e está vivendo junto com a arquibancada esse reencontro com o Ronaldinho. Depois daquele lance do rosto no primeiro tempo, o Simon foi no Ronaldinho, ficou xingando ele durante um tempão e o próprio Ronaldinho acalmando o Simon, né? Então talvez por isso também essa alteração do técnico Celso Roth. Você viu ali o técnico Celso Roth, o Flamengo já sai para o jogo com Léo Moura. Rafael Marques. Douglas bota no chão. Esse é Fernando. Mário Fernandes. Adilson. Lançamento na direção do Marquinhos. Proteção ali do Wellington. O Wellington tem apenas 22 anos. O Marquinhos em cima dele. E a bola é do Flamengo. Ainda hoje exclusivo no Premier, tem Atlético Goianiense, Inter e Curitiba e América Mineiro a partir de 6 da tarde, horário de Brasília. A Débora já destacava que o Flamengo não vencia em Porto Alegre há 9 anos, 16 jogos. A última vitória em Porto Alegre foi sobre o Inter em 2002, 3-1 no Beira-Rio. A última vitória sobre o Grêmio no Olímpico foi em 94, 1-0, gol do Nélio. Adilson. Marquinhos. Lançamento ruim ali para o André Lima. O Wellington saiu, foi para a cobertura e deu de zagueirão das antigas, né? Bico na bola. Vem para o jogo o Mário Fernandes. Daqui a pouco a gente vai mostrar um lance aí do Ronaldinho batendo um papo depois de recolher ali uma cédula que foi impressa pelos torcedores aí do Grêmio, mostrando o Ronaldinho. Quase 4 minutos. Cartão amarelo para o Adilson, hein? Falta dele no Tomás. O Adilson entrou agora há pouco no jogo e já recebeu o cartão amarelo. Bem, se o técnico Celso Roth tirou o Simon justamente pelo cartão amarelo, o Adilson ficou no mesmo prejuízo agora, Batista. Pois é, mas é um jogador mais experiente, pode talvez se controlar. Só que muito cedo realmente. Entrou e já tomou o cartão amarelo, o jogador do Flamengo ia escapando. Ele inicialmente puxou. Depois ele deu o bote, tentando pegar a bola, errou o bote, fez a falta. Cartão amarelo. Ronaldinho Gaúcho, jogada por cima, Gilberto Silva no corte. Júlio César domina, Marquinhos atrapalhou um pouquinho, Ronaldinho Gaúcho em cima deles. E o Flamengo recupera. Esse é o Felipe. A imagem que a gente vai recuperar daqui a pouco é do Ronaldinho dando uma acalmada no Simon, na verdade, né? É um lance recuperado do primeiro tempo. O Simon chegou várias vezes para cima do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho bateu um papo, um amigo tranquilo com o garoto e deu uma acalmada no jogador do Grêmio que foi substituído no intervalo. Olha o André Lima, ele limpou bonito a rede! Minutos de partida no segundo tempo. Uma caneta do André Lima no Renato Abreu. Limpou legal. Lance lindo do André Lima. Você curte por outro ângulo. Pé direito de longe, bola com efeito. Morrendo na rede do Felipe. E a vibração do Celso Roth. O Grêmio empata o jogo no Olímpico. André Lima marca o 9º gol dele no Campeonato Brasileiro. 2 finalizações e 2 gols no jogo. Grêmio 2, Flamengo também 2. E o André Lima fazendo jogada, criando a própria jogada, criando o próprio gol. Não é muito normal, comum de acontecer, mas foi uma jogada belíssima. Uma caneta no Renato Abreu e a colocada depois no canto esquerdo do Felipe foi muito bonita. O André Lima, Marcos, está jogando com dores no joelho. Ele saiu do primeiro tempo mancando de campo, estava com muita dor e voltou com essa mesma dor no joelho e mesmo assim está conseguindo colaborar. Aumenta o volume da torcida gremista no Olímpico. O Grêmio foi buscar um empate contra o Flamengo. 4 gols no jogo. Fernando cometeu mais uma falta na partida. Demora para bater o Alex. Marcação do Júlio César para cima do Thiago Neves. André Lima é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro com 9 gols.
Wellington. Vem buscar jogo, David. A sobra do Fernando. O gol de empate no Olímpico mexe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Já já a gente vai atualizar para você. O Flamengo vai perdendo espaço novamente. Desce para a 5ª posição com esse empate. Aí o árbitro Evandro Rogério Roman, que marcou falta do Renato Abreu. No jogo do Corinthians, o Corinthians está perdendo por 1-0. Gol do Robinho para o Avaí no Pacaembu. E o Leandro Castan, zagueiro, foi expulso. Prejuízo duplo aí para o Corinthians. O Grêmio já bateu o escanteio. Escudeiro, Marquinhos. Ele faz o cruzamento. André Lima. Brasileirão 2011. Torça aqui. Quase 8 minutos do segundo tempo. Grêmio 2 de André Lima. Flamengo também 2. David e Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho. Júnior César. Tentou uma caneta ali no Gilberto Silva. Não deu certo não. O Grêmio recupera e vem para o contra-ataque com Douglas. Participação do André Lima. Douglas aqui embaixo tem o Adilson. Bola para ele. Marquinhos. Alex Silva foi forte. Veio de trás ali e ganhou o lance o Ayrton. Júnior César. Tomás. Recuperação do Adilson, que esticou a perna. Esse é Fernando. Errou o lançamento ali o Fernando. Foi bem o Júnior César. Thiago Neves. É para o Ronaldinho Gaúcho, o capitão do Flamengo. Quase 9 minutos desse segundo tempo. Thiago Neves. Jogo de 4 gols na capital gaúcha. O Flamengo também esteve em Porto Alegre nesse Campeonato Brasileiro e empatou por 2-2 com o Internacional. Douglas. Marquinhos. Contra-ataque do Grêmio. André Lima. Ele tem pela frente o Wellington. André Lima perde o lance para o Wellington. Júnior César. Olha a bolinha pintando. Tem gol na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gol do Bahia, gol de Jones. Figueirense 0, Bahia 1 no Orlando Scarpelli em Florianópolis. Douglas tentou o lance de efeito ali e perdeu a jogada. Ronaldinho Gaúcho. 2-2 o placar do jogo em Porto Alegre. Outra vez o Ronaldinho Gaúcho olhou para um lado e bateu para o outro. Troca no Flamengo. Vitor. Pois não, Júlio. Troca no Flamengo, volante Muralha, Luiz Felipe Muralha, camisa 31. O técnico do Luxemburgo há pouco deu uma bronca logo depois do gol de empate do Grêmio na defesa. Inclusive cobrou uma marcação mais forte e achou até que o Renato Abreu foi frouxo na disputa de bola contra o André Lima, que aplicou a caneta no volante do time do Flamengo. Escudeiro ganha o lance, Léo Moura se recupera. Esse é Tomás. Adilson, o Grêmio retoma a posse de bola no campo do Flamengo. Joga fazendo uma graça também ali o Douglas. Mário Fernandes encara o Júnior César. Douglas. Marcação do Ayrton com falta, segundo o árbitro Evandro Rogério Roman. O jogo para. Ficou no chão ali sentindo alguma coisa. O Douglas, você pode rever o lance por este ângulo aí, ó. Deu uma valorizada o Douglas. O Ayrton até esticou a perna ali, mas não o suficiente para machucar. Pintou mais um gol na 32ª rodada. Fernandes empata para o Figueira. Figueirense 1, Bahia também 1. Você viu ali o sentimento e o nervosismo, a aflição da torcedora do Flamengo. Quase 27 metros da bola até a linha do gol do Felipe. Uma chance para o Grêmio. Temos Marquinhos e temos Douglas para bater a falta. Douglas marcou 14 gols na temporada, 6 deles no Campeonato Brasileiro. Marquinhos tem 3 gols no Brasileirão. Chance para o Grêmio. Marquinhos, pé direito na barreira, voltou para o Mário Fernandes. E aí o Escudeiro voltou da posição irregular. O Marquinhos tentou finalizar direto, acertou a barreira. O Mário Fernandes também tentou o chute e foi bloqueado. Brasileirão 2011, torça aqui. O jogo parou mais uma vez em Porto Alegre. Já houve a troca no Flamengo. Você está vendo aí o Muralha, o Luiz Felipe Muralha, que entrou no time do Flamengo. Saiu o Tomás.
Tomás deixou o campo para a entrada do Muralha. Falta do Thiago Neves. O jogo parou mais uma vez. Foi a primeira falta do Thiago Neves na partida. Um jogo de poucas faltas, mas 4 cartões amarelos, né? 3 para o Grêmio e 1 para o Flamengo. 11 faltas do Grêmio, 8 faltas do Flamengo até aqui. 2-2 é o placar do jogo. Em Florianópolis, Figueirense 1, Bahia também 1. Em São Paulo, Corinthians 0, Avaí 1. Vasco e São Paulo empatam por 0-0. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muralha foi por baixo ali, meteu a mão na bola. O Rafael Marques. O jogo parou. É a primeira falta do Rafael Marques, a 12ª do Grêmio. Olha o técnico Vanderlei Luxemburgo ali. A gente vai mostrar para você aquele lance onde o Ronaldinho deu uma acalmada, uma conversada com o Simon. Olha o sorriso do Ronaldinho, ó, batendo um papo com o Simon no primeiro tempo. Lance recuperado para você. Simon, que cometeu diversas faltas, recebeu o cartão amarelo, inclusive. Foi substituído no segundo tempo. O Ronaldinho acalmou o garoto. Ó, calma, não é por aí não. E aí o cartão amarelo por reclamação para o Fernando. O quarto terceiro cartão dele, amarelo, né? O quarto cartão amarelo do Grêmio no jogo. O terceiro do Fernando estava pendurado, né, Débora? Exatamente, pendurado. Bola parada para o Flamengo. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho gesticula. Orienta os jogadores de ataque do Flamengo na área do Vitor. Momento de tensão nessa batida de falta do Flamengo em Porto Alegre. O Olímpico lotado. 2-2 é o placar do jogo. É o Thiago Neves. Na verdade é o Renato Abreu, de longe. Ele errou o alvo e levou uma vaia do tamanho do Olímpico. E a expectativa do torcedor do Flamengo, né? Roendo as unhas. O Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No momento o Flamengo perde espaço na tabela de classificação. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Mário Fernandes. Ele encara a marcação do Júnior César. Marquinhos. Tem o Ayrton pela frente. O passe no meio da área do Flamengo. Vem de trás o Adilson finalizando. Ele foi bloqueado pelo Alex Silva. O Grêmio insiste. E aí o Marquinhos se atrapalhou ali na frente do assistente, o assistente número 2, o Bruno Bosquilha, que o deu lance para o Flamengo. Vamos aproveitar para ver a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Os 5 primeiros colocados. O Vasco empata o seu jogo com o São Paulo por 0-0 e é o líder, tem 58 pontos. O Botafogo jogou ontem, venceu o Cruzeiro, tem 55. O Corinthians vai sendo derrotado pelo Avaí, tem 55, é o terceiro. O Fluminense jogou ontem e venceu o Ceará. É o quarto colocado com 53. No momento o Flamengo é o quinto colocado nos critérios também, 53 pontos, são 5 primeiros colocados. Esse é o árbitro Evandro Rogério Roman. Só para confirmar aquilo que eu falei da classificação, você vê aí, né? Qual é a situação de momento do G5. Ronaldinho. Corte do Adilson. Marquinhos. O árbitro deu o toque do Marquinhos. O jogo parou. Aí o lance para você. O braço esquerdo do Marquinhos. Ajudando no domínio da bola. Passamos de 16 minutos. Ronaldinho Gaúcho na bola. Muita gente na entrada da área do Vitor. Você não vê aí, tá vendo o Ronaldinho no canto esquerdo do vídeo. Enquanto isso tem muita gente se pegando na área do Grêmio. Foi bem pro lance o André Lima, dando de zagueiro. Fernando. Ele tentou acionar ali o Escudeiro. Júnior César no corte. Adilson. Fernando por baixo. Escudeiro limpou o lance. Jogou bonito ali com o Júlio César. Douglas vira o jogo. Vira pro André Lima com o peito na tentativa do Escudeiro. O corte foi do Renato Abreu. Escudeiro briga pela bola e comete a falta no Júnior César. Brasileirão 2011. Torça aqui. Você pode rever a falta do Escudeiro. Protestos do torcedor do Grêmio. Um jogo que envolve muita coisa, Batista. Até aqui 4 gols e muitos lances.
Muitos lances bonitos, o jogo é aberto, o jogo é franco. E isso é bom porque os espaços estão aparecendo, né? Os dois times estão tentando vencer o jogo. E com isso, quando ataca, deixa espaço para o contra-ataque. O Flamengo falhou no segundo tempo, justamente quando tomou o gol do empate, num setor que vinha muito bem no primeiro tempo, que é o seu meio-campo, dando boa proteção, mas ali foi uma invenção também do André Lima, né? Porque o toque que ele deu não era esperado pelo Renato Abreu, aquele toque no meio das pernas. Fernando. Mário Fernandes, quase 18 minutos no segundo tempo. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adilson. Marquinhos. Mário Fernandes, bonito para o Marquinhos. Boa recuperação do Júnior César. Olha a bolinha na tela, mais um gol pintando na 32ª rodada. É gol do Corinthians do Pacaembu. Corinthians empata o jogo com o Emerson. Corinthians 1, Avaí também 1. Ô Marco, pode até se dizer, como eu disse, que era foi um lance inesperado pelo Renato Abreu, né? Claro que todo lance, de repente, muitas vezes o jogador daquela posição tem que estar atento para justamente essas jogadas inventadas ou jogadas diferentes dos jogadores de ataque, né? Mas só que muitas vezes quando o jogador não é afeito a esse tipo de jogada, como o André Lima, que é um jogador mais de área, não é de tentar o drible, não é de partir para cima do adversário para tentar uma jogada de efeito, o Renato Abreu, acho que por isso foi pego de surpresa, né? Porque foi muito fácil e por isso a reclamação do Luxemburgo, né? Que achou que ele foi muito displicente na jogada. Ele realmente não esperava aquela iniciativa do André Lima. Corinthians vai a 56 pontos, fica a 2 pontos do Vasco, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Deixando aí o Botafogo com 55, Fluminense com 53 e o Flamengo na 5ª posição com 53. Na briga pelo título do Brasileirão 2011. Vamos ver essa chegada aí do Flamengo com o Thiago Neves. David esperava o passe, Gilberto Silva foi pro corte. O rebote é do Adilson. André Lima marcou os 2 gols do Grêmio. O Flamengo marcou no primeiro tempo com David e Thiago Neves. Falta do Renato Abreu, o Grêmio bateu rapidinho. Escudeiro no chão pro Douglas, que limpa a jogada. Aí o passe pro Marquinhos, ele tentou o Escudeiro e subiu a bandeira do assistente Bruno Bosquilha. Ele marcou impedimento nesse ataque do Grêmio. Júnior César vai levantando. A gente está revendo o lance aí, ó, para tirar a dúvida. Douglas domina, o Marquinhos está lá na frente. O Douglas faz o passe do Marquinhos. Tinha o Escudeiro também entrando. Escudeiro na frente no momento de receber a devolução. Ou não, Batista? Não, estava na frente, sim. Aí ele sai da posição de impedimento. No momento que o Marquinhos tenta o chute a gol e não consegue, pegou bem o bandeira. A torcedora do Grêmio não gostou da marcação, mas o fato é que o juiz atendeu ao bandeira. Mais uma falta do Adilson. Uma segunda dele no jogo. O Adilson já tem cartão amarelo. O Grêmio tem 4 amarelos e o Flamengo tem 1. Ronaldinho Gaúcho. Vem buscar jogo o David. Renato Abreu. Este é Alex Silva. 12º jogo do Alex pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele é um dos pendurados do Flamengo com 2 cartões amarelos. São 5 para esse jogo. Quase 21. Ainda hoje tem mais Campeonato Brasileiro para você. Exclusivo no Premier tem Atlético Goianiense, Inter e Curitiba e América Mineiro a partir de 6 da tarde, horário de Brasília. Aí o Fernando, lá em cima o Mário Fernandes passou e recebeu. Nas costas do Alex Silva. O ataque é do Grêmio, Mário Fernandes, ele chamou para o pé esquerdo e foi desarmado na bola. Foi bem no lance o Ayrton. Na verdade foi o Renato Abreu. David. Vamos ver a resposta do Flamengo. Ronaldinho Gaúcho. Bola para o Muralha. De primeira para o David. Ele adiantou demais na hora de dominar. E o Vitor saiu do gol. A intenção do Muralha foi ótima. Aí o Vitor. Thiago Neves. Júnior César. Sem marcação. Agora vai chegar o Adilson. Vem buscar jogo o David. É para o Ronaldinho Gaúcho. Muito marcado o Ronaldinho. Foi desarmado ali no lance pelo Gilberto Silva. André Lima. Bola limpa para o Fernando. Que é bloqueado pelo Ayrton. Ayrton ganha o lance. Fernando se joga contra ele e comete a falta.
Júnior César para Ronaldinho Gaúcho. Renato Abreu. Thiago Neves dominou bonito. Na verdade, a bola escapuliu um pouquinho. Depois ele teve que resolver e perdeu para o Gilberto Silva. Na sequência, a falta do Wellington para cima do André Lima. Pelo menos é o que entendia o time do Grêmio. O árbitro não marcou essa falta, marcou depois um toque do Alex. Aí o Escudeiro na frente, o jogo já está parado. Um lance confuso do trio de arbitragem. A gente está revendo aí o lance do Wellington para cima do André Lima. Os dois se estabacaram ali. O lance seguiu, o Alex meteu meio que o braço na bola e aí o juiz marcou falta. O Alex não entendeu o que tinha apontado o juiz, mas no início até nem eu também tinha entendido direito o que ele estava querendo dizer com aquela situação, fez com a mão, balançou a mão, não deu para entender direito. E na sequência do lance estava impedido o Escudeiro. Um lance bem confuso mesmo. Aí o André Lima brigando com o Wellington e com o Alex. Leva melhor o Alex, o torcedor do Grêmio queria a falta. O árbitro mandou o lance seguir. Esse é Muralha. Quase 24 minutos. Olha o gol pintando aí na 32ª rodada. Outro gol do Fernandes, o segundo dele no jogo. Figueirense 2, Bahia 1. Que campanha do Figueirense, né? Já são 11 jogos sem vencer. Vai pintando aí a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Só 3 pontos atrás do Flamengo nesse momento. O Figueira vai a 50 pontos. O Flamengo no momento tem 53. Figueirense neste momento é 7º colocado, ultrapassando o Internacional. 24 minutos do segundo tempo em Porto Alegre. Thiago Neves, Adilson contra ele, o jogo segue, a vantagem é do Grêmio. Marquinhos. Bola para o Mário Fernandes. Douglas. Aqui embaixo tem o Júlio César, bola para ele. Marcação de perto do David e do Léo Moura. Vamos ver como é que se vira aí o Júlio César. Ele tentou uma caneta no Léo Moura. David. Luiz Felipe Muralha. Júnior César. E ficou sentindo caído aqui no campo de ataque do Grêmio o Júnior César. O Júlio César, lateral. Aí o Júnior César tenta o lance contra o Mário Fernandes. Na sorte o Mário Fernandes travou ali o Júnior César. Mas na sorte também vale, né? Olha o Adilson. Júlio César está caído. E o Bruno Colasso foi chamado já pelo técnico Celso Roth. Adilson jogou a bola para fora ali, para que seja atendido seu companheiro caído lá no campo do Flamengo. Que vai mudar. Bruno Colasso vem na vaga do Júlio César no time do Grêmio. E o Flamengo também tem alteração para fazer, Júlio. É o atacante, o Diego Maurício. Camisa número 15. Jogo parado no Estádio Olímpico. 2-2 o placar da partida. André Lima marcou os 2 do Grêmio. David e Thiago Neves marcaram para o Flamengo. Tem aí Diego Maurício, ele tem um gol na competição, 19 jogos pelo Flamengo. Bruno Colasso também vai entrar no Grêmio. E quem sai no Flamengo é o David, camisa 9. Você viu que o Renato Abreu bateu um papo com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Tira um atacante e coloca outro, o técnico Luxemburgo. O Júlio César, pelo jeito, não tem condições de jogo. O Celso Roth espera uma definição com relação ao Júlio César. Não está definida ainda a saída dele. Aí o Diego Maurício que vem mesmo para o time do Flamengo na vaga do David. Não deu para o Júlio César, né? Enquanto o Diego Maurício vai entrando, o médico do Grêmio mostrou para o Celso Roth que não há condições para o Júlio César e por isso o Bruno Colasso vai entrar no jogo mesmo. Marco foi bem aqui à nossa frente, ele sentiu no momento que ele tentou dar a caneta no Léo Moura. Brasileirão 2011, torça aqui. Jogo movimentado em Porto Alegre. Este é Bruno Colasso na vaga de Júlio César. Segunda alteração do Grêmio. O Flamengo também já processou 2 alterações. Passamos de 27 minutos. Tem jogo pela frente. Diego Maurício já ganhou o lance do Rafael Marques. Bruno Colasso na sua primeira participação. Alex Silva. Felipe sai com o Wellington.
Marco, e foram câimbras que tiraram o Júlio César do jogo mesmo. É um jogo bastante disputado, não resta dúvida. Ayrton. Flamengo, como visitante na competição, tem 15 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Aliás, o Flamengo é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, né? Apenas 5 derrotas. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Douglas foi desarmado na bola pelo Wellington. Júnior César. O Grêmio no Olímpico tem 15 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio só perdeu para o Corinthians, para o Botafogo e para o Figueirense, jogando no Olímpico. Aí o Júnior César. Gilberto Silva no corte, antes do Diego Maurício. Renato Abreu estava sentindo, mas já levantou. Ronaldinho Gaúcho. Renato Abreu, lá em cima o Júnior César. Foi bem para o lance ali para fazer o corte, brigando pela posse de bola, o Rafael Marques. Leonardo Moura. Diego Maurício. Outra vez o Léo Moura. Tem o Muralha pela frente ali para fazer o passe. Ele preferiu a jogada pessoal contra o Douglas e foi desarmado. Aí o Douglas. Lançamento na direção do André Lima, que marcou 2 gols no jogo. Ele encara a marcação do Wellington, que leva melhor. Sangue frio do Wellington, hein? Quase 29 Marcou. No Olímpico. Pois não. Roth mandou chamar Miralles. Atenção para ver a reação do torcedor nesse momento. O torcedor já pedia Miralles no primeiro tempo em Porto Alegre. O argentino que voltou a ser relacionado. Agora a bola mordeu ali o Diego Maurício, hein? Apanhou da bola. Você está vendo o Ronaldinho Gaúcho. Esse aí raramente apanha da bola. André Lima. 3 finalizações e 2 gols no jogo. Diego Maurício. Ele briga com o Bruno Colasso. Lance legal. Diego Maurício. Tem atrás o Ronaldinho. O Diego insistiu contra o Rafael Marques para ganhar escanteio. Tinha a opção de fazer o passe do Ronaldinho Gaúcho. O Diego Maurício não viu o Ronaldinho se aproximar. Rafael Marques na disputa com ele. Segundo o assistente Guilherme Camilo, o último toque foi do Rafael Marques. O Diego ganhou escanteio. São 7 escanteios para o Flamengo e 4 para o Grêmio no jogo. Thiago Neves se desloca ali para bater o escanteio. A gente vai para 30 minutos no segundo tempo. Esse é Ronaldinho Gaúcho. Esperando o cruzamento do Thiago Neves. A bola vem por cima, saída do Vitor. Preciso na saída o Vitor. Ele aciona André Lima. Escudeiro já passou. É o Douglas, aliás, né? André Lima está do outro lado. Olha o lance aí, ó. A chance do Escudeiro. Cara a cara com o Felipe. Voltou para o Escudeiro. Ele perdeu. O Douglas começou a jogada. O Escudeiro teve uma grande oportunidade. Primeiro o Felipe bloqueou. Olha o Douglas. Passe com o lado externo do pé. A bola bateu ali no traseiro do Léo Moura e sobrou para o Escudeiro. Cara a cara com o Felipe, que pegou. Depois o Escudeiro perdeu a segunda oportunidade. Uma chance de ouro, mas o Felipe brilhou de novo, Batista. Méritos do Felipe, sem dúvida nenhuma. O Escudeiro entrou sozinho, podia escolher o canto, só que o Felipe cresceu muito rápido na sua frente, né? Conseguiu bloquear e fechar o ângulo. Quase 31 minutos no Estádio Olímpico. É o segundo tempo para você. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corte do Wellington. Júnior César. Segue Figueirense 2, Bahia 1. Corinthians e Avaí 1-1. Vasco e São Paulo 0-0. O líder, por enquanto, vai empatando o seu jogo. Vem aí Miralles no time do Grêmio. O torcedor aplaude o argentino. Mário Fernandes. Marquinhos. A subida aí no apoio do Bruno Colasso. Vem o Douglas próximo. O Bruno Colasso encara a marcação do Muralha. Aí os dois no detalhe. Bruno para cima do Muralha. Douglas. Marquinhos. Escudeiro. Briga pela bola, Marquinhos. Ele ganha o lance. Pé esquerdo. A finalização fraquinha. Brasileirão 2011. Torça aqui. E o Escudeiro tá deixando o campo, Débora. Tá saindo 24 Escudeiro, entrando 18 Miralles, um argentino pelo outro. O Escudeiro sai fazendo cara com que não gostaria de estar saindo e a torcida também reclama.
Aí o Miralles, que vem pro 15º jogo dele. Miralles marcou um gol no Campeonato Brasileiro. Houve uma polêmica aí recente com relação ao aproveitamento do Miralles pelo técnico Celso Roth. Miralles foi relacionado e entrou no jogo. E o escudeiro, Marco, deu um chute no lixo agora há pouco aqui do lado do vestiário. O lixo foi parar no meio da pista atlética aqui do Olímpico. Isso é politicamente incorreto também, né, Débora? Não vamos sujar o mundo, não. Aí o técnico Celso Roth. 33 minutos é o segundo tempo de um jogo indefinido em Porto Alegre. O Flamengo na briga pelo título. Nesse momento o Flamengo é o 5º colocado com 53 pontos. O Vasco é o líder com 58. Vasco abrindo 5 pontos do Flamengo. E o jogo aqui, mas continua muito bom. O Flamengo quer vencer, não está contente e acomodado com esse empate que está conseguindo contra o Grêmio. E o Grêmio também joga para frente. Então é um jogo aberto. As situações acontecem a todo momento. E o Flamengo só está indo um pouco demais. Muitas vezes os jogadores estão se desprendendo. O Flamengo é um time ofensivo, só que com os dois jogadores, Ayrton e Renato de Abreu no meio, os laterais, os dois estão indo ao mesmo tempo. E aí fica um espaço muito grande para a cobertura do meio campo. A gente mostrou de novo a falta do Alex. Ele não recebeu o cartão amarelo, não. A bola passou do Miralles. Foi forte para cima do André Lima. Aí o Júnior César. Passamos de 34 minutos. Ganhou o lance ali o Douglas. Marquinhos. Douglas. Miralles espera o passe. André Lima também. Adilson vem de trás. E o Flamengo retoma a posse de bola. Léo Moura. O sol reaparece com força em Porto Alegre. 23 graus a temperatura na capital gaúcha. Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho. Thiago Neves ficou no chão no lance com Rafael Marques. Olha, Belinha pintando mais um gol na 32ª rodada. Gol do Corinthians que faz 2-1 de virada para cima do Avaí. Olha o Grêmio com Douglas. É a rede! Gol! Douglas! Do Grêmio! 35 minutos, contra-ataque rápido. Marquinhos, o Douglas, pé esquerdo, limpou o lance. Chute cruzado, vencendo o Felipe. Na 6ª finalização de Douglas, o gol da virada do Grêmio no Olímpico. Douglas marcando o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro. Explodindo a torcida tricolor em Porto Alegre. Douglas, Grêmio 3, Flamengo 2. Que jogo, hein, Batista? É verdade, tinha acabado de falar disso. Jogo ofensivo, muito bom. Bonito jogo, bom de ver. E o Douglas, jogada toda criada por ele, né? O drible, o chute, como você falou, o chute cruzado, o Felipe não conseguiu chegar. Virada do Grêmio para cima do Flamengo em Porto Alegre. E amarelo para o R10, capitão Ronaldinho. Ronaldinho discutindo ali com o árbitro Evandro Rogério Roman. Os gols do Pacaembu, momento do cartão amarelo para o Ronaldinho, e do Olímpico mexem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Corinthians é o novo líder, vai a 58 pontos, ganhando nos critérios o Vasco, que também tem 58, o Botafogo é terceiro com 55, o Fluminense é o quarto com 53 e o Flamengo fica com 52. O Grêmio é nono com 46. Vamos ver essa subida do Muralha pro Ronaldinho Gaúcho, ele limpa! Finalização do Ronaldinho, errando o alvo. Cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro para você na tela. Ó. Corinthians, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Os 5 que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá sentindo alguma coisa ali o Fernando? Flamengo perde terreno com a derrota parcial, mas o jogo está indefinido. E mais um atacante no time, o 26, o Jael, em lugar do volante Ayrton, camisa 55. Vem para o jogo Jael, 4 gols no Campeonato Brasileiro. Marcou. Pois não, Júlio. Muito indignado aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo e também o pessoal do banco do Flamengo, reclamando que no início da jogada, que terminou com o gol do Douglas, o Thiago Neves foi atingido pelo Rafael Marques.
O Thiago Neves estava caído realmente, né? Aí o técnico Vanderlei Luxemburgo, um jogo de 5 gols em Porto Alegre. E esse foi o motivo também pelo qual o Ronaldinho tomou o cartão amarelo, né? Só que o Ronaldinho estava com a bola dominada. Cartão para o Bruno Colasso agora, Batista. Quem levou agora, Bruno Colasso, né? E o Ronaldinho estava com a bola dominada, ele prosseguiu, tentou o drible e perdeu a bola. Tinha sido realmente uma falta no Thiago Neves, mas deu a vantagem. Aí o Douglas, ele limpou o lance contra a marcação do Muralha. Se atrapalhou um pouquinho o Douglas. Ali embaixo tem o Bruno Colasso. O Muralha foi no corpo do Douglas, que desabou. O árbitro marcou falta do jovem Muralha. O jogo parou mais uma vez em Porto Alegre. Passamos de 38 minutos. Uma partida de 5 gols. Mesmo que se passem 100 anos, nossos filhos te conhecerão como traíra, diz o torcedor do Grêmio ao craque Ronaldinho Gaúcho. Aí o torcedor tricolor fazendo a sua festa na virada do Grêmio para cima do Flamengo. Mas tem jogo pela frente. Ali embaixo do vídeo tem o Douglas. Adilson. Miralles pede bola para o argentino. Ele encarou a marcação do Wellington. Aí o pé esquerdo do Miralles. É a rede! Gol! Miralles do Grêmio! 39 minutos. Ele limpou a marcação do Wellington, pé esquerdo, uma felicidade sem igual. Na primeira finalização do Miralles, que entrou aos 32 minutos, um golaço do Grêmio em Porto Alegre. Miralles amplia a vantagem tricolor, marcando o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Grêmio 4, Flamengo 2. Que golaço do Miralles. Mais um drible bonito e mais uma bola colocada indefensável. Não tinha como o Felipe chegar. Agora com cara de poucos amigos, o R10 em Porto Alegre. Uma virada do Grêmio. Lembrando que o Flamengo abriu 2-0 no jogo, Batista. Uma situação realmente incrível, né, Marco? Porque quando o Flamengo abriu uma vantagem de 2 gols e conseguir virar para 4-2, o Flamengo jogando bem. Estava jogando bem o Flamengo. O jogo era muito bom de ambas as partes. Estava em aberto. O Grêmio foi mais feliz. As individualidades foi que resolveram. Passamos de 40 minutos. Ronaldinho Gaúcho na área do Grêmio. Ele ficou no chão. Se embolaram ali o Ronaldinho e o Rafael Marques. Bruno Colasso faz o corte antes do Thiago Neves. É o segundo tempo do Olímpico. Um jogo super movimentado. Agora foi a vez do Marquinhos. Dá uma de Ronaldinho, né? Olhou para um lado e lançou para o outro. Miralles briga pela bola. O argentino entrou e marcou o 4º gol. Renato Abreu. 15 finalizações do Grêmio e 9 do Flamengo no jogo. Uma partida de 6 gols em Porto Alegre. Aí o Diego Maurício briga pela bola com o Marquinhos. Leva melhor o jogador do Grêmio. O torcedor do Grêmio faz a festa no Olímpico. O Grêmio tem poucas pretensões no Campeonato Brasileiro. Quer confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas o sentimento do torcedor é de vingança sobre Ronaldinho Gaúcho, que, segundo o torcedor, o traiu aí em 2 oportunidades. Quando deixou o Grêmio há 10 anos e quando foi para o Flamengo, no momento em que, segundo aí se noticiava, negociava também com o Grêmio. Adilson. O torcedor canta olé do Olímpico. O Flamengo retoma a posse de bola com o Júnior César. Gilberto Silva cometeu a falta, derrubando o Jael. E o torcedor extravasa também a sua alegria, Marco, porque o Ronaldinho foi bem no jogo. Ele não foi brilhante, né, como muitas vezes aconteceu, mas jogou bem, os passes certos, criou situações, olha lá. Vamos ver essa chegada aí do Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho no fundo. Mário Fernandes, era o Diego Maurício, aliás, né? Desarmado ali na bola pelo Mário Fernandes. Ronaldinho Gaúcho estava do outro lado ali esperando um passe. Bem, nesse momento o Corinthians lidera o campeonato com 58 pontos. O Vasco tem 58 também. O Botafogo tem 55. O Fluminense tem 53 e o Flamengo tem 52.
O rebaixamento: Ceará, Atlético Paranaense, Avaí e América Mineiro. Aí o Diego Maurício. Júnior César, o ataque é do Flamengo. Thiago Neves. Jael, ele ficou no chão. Recupera a posse de bola Renato Abreu. Mas ele erra ali o lançamento para o Diego Maurício. O torcedor do Grêmio extravasa depois da virada tricolor sobre o Flamengo. Um Olímpico lotado nesta tarde em Porto Alegre. Passamos de 43 minutos. Brasileirão 2011. Torça aqui. Marco, eu dizia que o torcedor agora está extravasando sua alegria porque com a vaia para o Ronaldinho não deu certo. O Ronaldinho fez um bom jogo, não se intimidou, fez a sua partida, o seu jogo, frio. Agora só não teve aquela jogada brilhante para resolver individualmente, como de repente no Grêmio apareceram, né, os dois jogadores. Por exemplo, que teve aquele lance, o Douglas fazendo aquele gol, e agora o Miralles, um gol espetacular. Torcedor do Flamengo decepcionado com a vitória do Grêmio de virada. O Flamengo abriu 2-0 e possibilitou a virada do Grêmio para 4-2 no Olímpico. Flamengo que vai ter pela frente, na sequência da competição, mais 4 jogos. Ou melhor, a rodada segue, né? As rodadas seguirão aí com mais 6 partidas para cada time. O Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro no próximo domingo. Depois, o outro domingo, enfrenta o Curitiba fora de casa. E vai seguir com Figueirense, Atlético Goianiense, Internacional e Vasco até o fim da competição. O Grêmio vai jogar contra o Atlético Mineiro no outro sábado, fora de casa. Depois vai receber o Palmeiras. O torcedor segue no Olé em Porto Alegre. O Flamengo retoma a posse de bola com Diego Maurício. Jael. Recuperação do Fernando. Briga pela bola o Jael. Diego Maurício também. Ele ganha do Marquinhos. Marquinhos por baixo comete a falta. O jogo para mais uma vez. Esse aí é um torcedor do Flamengo. Beijando um santinho, né? Rafael Marques comete a falta. Ronaldinho foi para o chão. Havia também o Fernando por ali. Chance para o Flamengo. Ronaldinho Gaúcho pegou a bola. Está um pouquinho distante do gol do goleiro Vitor. Mas isso não é problema para o Ronaldinho, né? Não é a distância ideal, vamos dizer assim, né? Mas pegando forte, dali ainda leva um certo perigo. Em São Januário terminou o Vasco e São Paulo 0-0. Com o resultado, o Vasco vai perdendo a liderança para o Corinthians, que vence o Avaí de virada por 2-1 no Pacaembu. Os dois têm 58 pontos. Nos critérios, o Corinthians está na frente. Ronaldinho e Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho, pé direito. Ele errou o alvo para a alegria da torcida gremista em Porto Alegre. 4 finalizações de Ronaldinho Gaúcho ao longo do jogo. Aí o Ronaldinho, ó. Passamos de 46 minutos. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians lidera a competição, 58 pontos, retoma a liderança do campeonato. O Vasco tem 58, é o segundo. O Botafogo é terceiro com 55. Fluminense, 53 é o quarto. O Flamengo, 52 é o quinto. O Grêmio sobe uma posição, é o nono com 46. Adilson. Marquinhos. Houve um enrosco ali na frente, o Fernando ficou caído. O árbitro está com cartão na mão para o Renato Abreu, hein, que cometeu a falta. Era um dos pendurados do Flamengo. Quase 47. Torcedor do Flamengo não acredita na vitória do Grêmio de virada. A gente está revendo o lance aí do Renato Abreu com o Fernando, que rendeu ao Renato um cartão amarelo. E o desfalque do Flamengo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Flamengo vai jogar, ele não enfrenta o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. O Grêmio joga fora de casa também contra o time mineiro, contra o Atlético. Alex Silva, Muralha, Adilson. Vamos para 48 minutos em Porto Alegre. Briga pela bola o Diego Maurício. Júnior César na frente. Gilberto Silva de zagueiro contra o Jael. Foi bem ali o Gilberto. Adilson.
Bola no chão para o Miralles, o autor do 4º gol. André Lima marcou 2, Douglas fez o outro. David e Thiago Neves marcaram para o Flamengo. Público total no Olímpico, 44.781 torcedores. Quase 45 mil pessoas. E o árbitro Evandro Rogério Roman aponta o centro de campo. Fim de papo no Olímpico. Grêmio 4, 2 de André Lima, outro de Douglas, o último de Miralles. Flamengo 2, David e Thiago Neves. Termina assim no Estádio Olímpico a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro para Grêmio e Flamengo. Os personagens do jogo com os repórteres Débora de Oliveira e Júlio César Santos. Ouvindo o Douglas aqui falando sobre esse resultado. A gente conseguiu acertar a marcação, conseguiu jogar e conseguiu fazer os gols que a gente precisava. Ronaldinho falando. Calma. Todo mundo já esperava isso, não é novidade pra ninguém. E a manifestação do torcedor? Ronaldinho, ó, já tinha passado por algo parecido na vida. Quem tá acostumado com a torcida do Flamengo, isso não é muito barulho, não. Olha o Ronaldinho falando então sobre a manifestação da torcida. Débora? Estou aqui ao lado do Miralles, pedindo Miralles. A importância desse gol para o torcedor, principalmente, que sempre acreditou em você, né? Sí, creo que principalmente una tranquilidad para el time, porque estábamos ahí 3-2, partido ajustado, ida y vuelta. Sabemos las cualidades que tiene Flamengo, entonces creo que fue bueno el 4-2 para tranquilidad nosa, torcida y obviamente para mí que estaba entrando y no podía conseguir el gol para seguir sumando confianza y tratar de aprovechar los minutos que tengo.